Bom dia, queridos amigos! Bora começar mais uma reflexão. Cadê minhas lamparinas? Bora acordar, gente. Item 71 hoje, Justiça e Amor. Quarta-feira. Bom dia, Gilca. Seja muito bem-vindo. Bom dia, pessoal dos Mensagens de Paz e Luz. Vamos lá. 71. Justiça e Amor. O que será que Emmanuel vai falar sobre justiça? Vamos descobrir. Bora lá. Esperando nossos amigos irem chegando. Já vou colocando aqui o nosso tema. Bom dia, Malafaia. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Rô. Bom dia, Anderson. Bom dia, Jaque. Nossos amigos estão sempre aí com a gente, logo de manhã. Como é que vocês estão chegando? Comentem aí pra mim. Gente, vocês estão em clima já de Natal? Eu botei essa blusa vermelha hoje e já fiquei pensando no Natal. Tá todo mundo em clima de Natal? Como é que vocês estão? Como é que vai ser esse Natal desse ano? Vai ser um Natal diferentão, né? Mas nós não podemos deixar de comemorar, de lembrar do sentido verdadeiro aí do Natal. Tá um solzão aqui, já que você mandou o solzinho aqui. Tá quente em São Paulo, tá quente, quente, quente. Bom dia, Antônio, seja muito bem-vindo. Cadê nossas lamparinas, gente? Tá faltando gente aqui. Vamos chamar nossas lamparinas. Cadê todo mundo pra gente começar essa reflexão de hoje falando sobre justiça e amor? Bora começar. Cadê a animação? Aí, Jaque falando que aqui tá um dia lindo. Aí, aqui também, Jaque. Apesar de ontem ter chovido, choveu bem gostoso no final da tarde, porque a gente tava precisando, tava bem abafado aqui em São Paulo. Ó, Rosângela falando aqui no Rio tá calor, aqui também tá muito quente, Rosângela, muito quente mesmo. Bom dia, Isa, seja muito bem-vinda. Olha aí, Flavinha, bom dia. Bom dia, Melina. Sejam muito bem-vindos. Gente, aqui tá muito quente. Muito, muito quente também. É isso aí, gente. Aqui tá bastante calor. E aqui em São Paulo, eu imagino que no interior tá mais fresquinho, né? Pelo menos tá um dia menos abafado. Aqui em São Paulo é muito abafado por conta da poluição, né? Nós estamos aqui no meio do asfalto total. Tem pouca natureza, poucas árvores, então fica bem quente. Quando tá quente, aqui tá quente mesmo, né? A gente não consegue mal, consegue respirar. Então é sempre bom quando vem aquela chuvinha de final de tarde, como veio ontem. Aí, ó, a Melina falando que ali tá um sol delicioso. É, Antônio, Recife não dá nem pra comparar, né, Antônio? Mas Recife venta também, não? Eu já fui uma vez pra Recife e venta bastante. Deve ser parecido com o Natal também. Olha aí, Flavinha falando que também teve muita chuva ontem aqui à noite, mas tá tempo bem seco. É, não adiantou muito essa chuva, viu, Flavinha? Olha só. É verdade, menina. Justiça e amor é um tema maravilhoso. Não pode perder mesmo. Mitty, seja muito bem-vinda, meu bem. Como é que foi seu aniversário? Comenta aí pra gente. Espero que você tenha, de alguma forma, ficado aí, aproveitado o seu dia, curtido o seu dia, se curtido, que é o mais importante, né? No nosso aniversário, a gente se curtir. Olha aí, a Melina falando que tem uma irmã que mora aqui em São Paulo. E Antônio falando que tem uma boa brisa, adoro, gente. Quando eu vou pra Natal, aquele vento, aquele calor com ventinho. E é até engraçado porque vai chegando no finalzinho do dia, eu boto blusa. Minha tia fala pra mim, Monique, mas você tá vindo de São Paulo, esse povo que usa blusa no frio, tá um calor, você tá com essa blusa. Eu falo, mas tia, tá ventando demais. Mas eu fico o tempo todo no sol. E aí vai chegando no finalzinho do dia, começa essa brisazinha, esse ventinho gelado, eu já boto logo uma blusinha. E ela fala, meu Deus, é muito paulista mesmo. Paulistana, né? Ai. Olha aí, Mitch falando que lá o céu tá desabando. Olha aí, de chuva. Mitch, eu tô precisando de uma chuva aqui também pra dar uma refrescada. Mas bora lá, gente, falar então de Justiça e Amor, item 71, que tá fazendo uma reflexão da questão 876 do Livro dos Espíritos, da reunião pública do dia 9/10 de 59. E aí, o que Kardec questiona os espíritos nessa questão? Opa, 876, né? Ele fala o seguinte, fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base de justiça fundada sobre a lei natural? Ou seja, além da lei humana, que é a nossa lei aqui, né, dos homens, a nossa justiça, qual é a base dessa justiça da lei natural, da lei divina, né?
E aí os espíritos respondem: o Cristo vô-la deu, desejai para os outros o que quereis para vós mesmos. E aí ele complementa aqui a questão, mas eu acho que a gente trazendo essa frase já vai explicar bastante o que o Emmanuel vai trazer na reflexão, então eu não vou me estender muito na questão do Livro dos Espíritos, tá? Mas fiquem com esse ponto na cabeça: desejai para os outros o que quereis, que desejais, o que quereis para vós mesmos, né? O que desejais para vós mesmos, ou seja, não vamos querer para o outro aquilo que nós não queremos para nós mesmos. Será que nós fazemos isso? Será que nós praticamos essa justiça natural, essa justiça divina? Pois é, sobre isso que nós vamos falar. Seja muito bem-vindo, Marcos. Olha aí, Mitico comentando aqui com a gente que achou que o dia seria terrível, mas não, passei até bem o dia. Como é bom ter amigos que nos amparam. Olha aí, Mit, que delícia, né? É tão gostoso quando a gente tem essas pessoas que estão à nossa volta, que nos auxiliam, são os nossos parentescos aí espirituais, né? Esses nossos amigos. Bora lá. Então, Emmanuel fala o seguinte: sempre que te reportes à justiça, repara que Deus a fez assistida pelo amor, no fim que os caídos não sejam aniquilados. E aí, quando fala aqui de caídos, não tem como a gente não lembrar dos anjos caídos, né? Ou daquelas pessoas que muitas vezes cometem erros, persistem nos erros. Quando a gente fala aqui dos anjos caídos, né? Para quem não tem esse conhecimento, até para a gente trazer aqui para a nossa realidade, os anjos caídos nada mais são do que espíritos que de alguma forma ficaram repetindo erros, né, repetindo determinadas tendências e não conseguiam trabalhar essas tendências em determinado plano, e aí eles foram exilados, né, foram os anjos caídos, ou seja, foram colocados em outros planetas, em outras constelações, justamente para de alguma forma, dado o conhecimento que eles tinham, a potencialidade que eles tinham, também auxiliar outras civilizações que muitas vezes poderiam estar aí em condições menos desenvolvidas ou em condições muitas vezes mais desenvolvidas, né? Na maioria das vezes é no menos desenvolvido mesmo, que já que eles estão de alguma forma errando, né, e tem um certo conhecimento, vamos colocar esses espíritos então num planeta que é menos evoluído, quem sabe eles não consigam ali contribuir de uma forma diferenciada e trabalhar essas questões que eles precisam se aperfeiçoar. Então, quando Emmanuel fala a respeito desses caídos que não podem ser aniquilados, é porque sempre Deus dá uma nova oportunidade para esses espíritos. Muitas vezes nós erramos e falamos: ai meu Deus, e agora, né? Como é que vai ser, rei, né? A gente fica com aquele sentimento de culpa, de que nós erramos e que a gente podia ter feito diferente, mas é sempre importante lembrar que apesar da culpa a gente tem sempre uma nova oportunidade. Então nós nunca somos aniquilados, como diz Emmanuel. Terás contigo a lógica, indicando-te os males e o entendimento, inspirando-te o necessário socorro aos que lhe sofrem o assédio. Ou seja, apesar de eu começar a ter essas intuições muitas vezes para o mal, com pensamentos muitas vezes negativos, eu sempre tenho uma intuição que vai me dizer: olha, vai para esse caminho aqui. Eu tenho sempre alguém querendo me direcionar para o caminho do bem. E nós temos, através também da nossa consciência, o conhecimento do que é certo e do que é errado e qual é o caminho que nós deveremos seguir. E por que nós temos essa intuição? Porque nós fizemos uma programação reencarnatória. Então, por mais que a gente tenha o véu do esquecimento, está lá no nosso inconsciente o que nós deveríamos seguir, o como deveríamos, de alguma forma, agir, né? Qual foi essa programação que muitas vezes nós fizemos com o nosso mentor espiritual, lá na espiritualidade antes de encarnar aqui na Terra. E quando a gente começa a passar por determinadas dificuldades, sempre tem alguém ali querendo dar um empurrãozinho e nos levar para o caminho correto. É só importante que a gente esteja disposto a ouvir. Porque muitas vezes a gente não ouve essa intuição, a gente deixa ela passar. E aí ele fala o seguinte: onde passes, compadece-te dos vencidos que contemplam os à margens. Muitos pranteiam as ilusões que lhe trouxeram arrependimento e remorso, e muitos se levantam ainda sobre os próprios enganos à maneira de trapezistas inconscientes, ensaiando o último salto do precipício da morte. Olha que interessante. Então, quando ele fala a respeito aqui desses nossos vencidos que contemplam muitas vezes a margem, ou seja, são aquelas pessoas que estão muitas vezes no nosso caminho e que a gente percebe que foram marginalizados, ou seja, são esses excluídos pela sociedade.
Então, quando ele fala assim, onde passes, compadece-te dessas pessoas, seja, tenha compaixão, tenha um olhar caridoso para essas pessoas. E aí ele fala o seguinte, que muitos deles, né, estão ali tentando, de alguma forma, trabalhar essa questão do remorso e do arrependimento, já buscando fazer algo diferente, mas muitos outros ainda estão passando pelos mesmos problemas, insistindo como trapezistas inconscientes. O que são trapezistas inconscientes? São aquelas pessoas que estão pulando, saltando, tentando se elevar, mas sem perceber que o saltar, né, o buscar o alto, muitas vezes da forma como a gente busca, nos faz cair. E aí quando ele fala aqui do precipício da morte, é exatamente isso, né? Muitas pessoas estão tentando se elevar nessa encarnação e não percebem que quando forem desencarnar, eles vão perceber que o elevar nada mais é do que rebaixar. E a gente tem que fazer o movimento inverso. Nós precisamos nos rebaixar para que aí a gente se eleve, a gente evolua. Nossa, gente, o que tá rolando aí nessa conversa, minha Nossa Senhora? Eu tô tentando entender o que vocês estão conversando. Olha só, Mitch falando que conseguiu assistir ontem o Anderson do Gurizada Espírita, que foi muito divertido o papo que rolou ontem. Estão falando numa língua aqui que eu não estou entendendo o que vocês estão falando, minha gente. Bom dia para quem está chegando. Mas eles estão se entendendo, o importante é isso. Alguém me traduz o que vocês estão falando, gente. Tá ótimo essa conversa, eu me perdi aqui. Me perdi nesse diálogo entre vocês, mas tá maravilhoso. Ainda bem que vocês estão se entendendo. Então, muitas vezes a gente precisa lembrar disso, né? Que não adianta a gente querer se elevar e ficar dando saltos, achando que nós estamos crescendo, que nós estamos, de alguma forma, sendo superiores aos demais. E nessa é que a gente acaba se rebaixando, a gente não tem essa consciência. Flavinha também falou que não tá entendendo mais nada, e Antônio e Mitch parece que estão falando em japonês. Maravilhoso vocês! Ainda não consegui entender o japonês, eu gostaria muito de traduzir, gente. Se puderem mandar a tradução aqui do que vocês estão conversando pra gente compartilhar com a gente. Vou me concentrar aqui no texto também. Bora se concentrar aqui, gente, foco aqui no texto. Dir-se-ão alguns não precisarem do teu consolo, fugindo-te à presença com receio da verdade que te brilha na boca. Eu vou parar aqui e a gente continua a frase, mas eu queria comentar a respeito disso. Dir-se-ão alguns não precisarem do teu consolo. Qual que é esse consolo, né? Qual que é o consolo que Emmanuel está querendo trazer aqui? Quem que diz que muitas vezes não precisa do teu consolo? São aqueles rebeldes que muitas vezes não querem acreditar aqui nos ensinamentos de Jesus, né? Todo esse conhecimento que ele veio trazer de Deus. Muitas vezes a gente persiste aqui em não acreditar nos ensinamentos, de não seguir esses ensinamentos de Jesus com receio da verdade que brilha na nossa boca. Então muitas vezes a gente fica assim, mas espera aí, eu tô com todo esse conhecimento, será que eu vou dar conta? E aí ele coloca assim, e outros que descreram do poder renovador do trabalho, preferem rolar no vício, descendo mais cedo os degraus do sepulcro. Ou seja, aí o trabalho, né? Muitas vezes a gente foge desses ensinamentos de Deus, né? Desse conhecimento que Jesus nos trouxe a respeito do amor e da caridade, com receio desse trabalho renovador. Porque muitas vezes a gente acha difícil, a gente não quer participar desse trabalho renovador, desse trabalho que é qualquer atividade útil, que é um trabalho edificante, que é um trabalho para o bem, e a gente deixa passar. Se rola aqui no vício, descendo mais cedo ou mais tarde os degraus do sepulcro. Além deles, porém, surgem outros. Então, além dessas pessoas que não querem ouvir, que não querem esse conhecimento, que não querem trabalhar, tem outras pessoas que fazem diferente. Os que desanimaram em plena luta, reconhecendo-lhe ao frio da retaguarda os que enlouqueceram de sofrimento, os que perderam a fé por falta de vigilância, os que transviaram a míngua de reconforto e os que abeiram do suicídio, tomados por superlativo do desespero. Gente, olha só, quanta coisa que ele trouxe nesse trecho. Ele fala aqui das pessoas que muitas vezes começam a seguir os ensinamentos, começam a ter esse conhecimento, mas acham difícil e se perdem nesse conhecimento. Quando eles começam a entender que a gente precisa de transformação, que nós precisamos de mudança, que nós precisamos de mudança de atitude, que não adianta ficar buscando o caminho da porta larga, mas a gente tem que ir para o caminho da porta estreita. Quantos sucumbem? Quantos desistem? Quantos perdem muitas vezes a fé?
Porque não adianta você ter só o conhecimento, a gente vai ter que vivenciar. E é nesses momentos que a gente perde alguém, naqueles momentos que chega uma doença, que a gente é chamado por Deus para falar assim, agora você tem o conhecimento, vamos praticar? É aí que a gente sucumbe, e dessas pessoas que Emmanuel está falando aqui. Porque, gente, quando eu comecei a estudar o Espiritismo e ter todo esse conhecimento que nós temos hoje, que foi nos dado, né, através de muitos irmãos aí, através de trabalho voluntário, que foi maravilhoso para mim, quanta coisa eu passei durante esse período, né? É para testar mesmo, a gente precisa ser testado. Quanta coisa eu passei nessa época. E aí, compartilhando um pouco com vocês, né? A gente perdeu muita coisa nesse período, perdi muitas pessoas, né? A gente passa por lutos de pessoas vivas, a gente passa por muito sofrimento e é justamente para nos testar. E aí, nessas horas eu falava, meu Deus, e agora? O que eu faço? Peraí, cadê o conhecimento que eu tinha? E a gente vai lá e tira, né, esse conhecimento e fala, peraí, agora eu preciso praticar isso aqui que eu estudei. E é nesses momentos que nós somos testados. Como diz Antônio aqui, são os orgulhosos. Muitas vezes a gente sabe na teoria, mas quando chega a hora de praticar a gente sucumbe. E quantos abeiram o suicídio, que é o que ele fala aqui. Quantos caem na loucura, sabendo que existe vida futura, né? Porque normalmente o pessoal fala, mas quem se suicida não sabe da existência futura. Mentira, não é todo mundo que cai nesse erro, não. Tem pessoas que sabem da existência futura, têm o conhecimento, mas abeiram a loucura. E aí quando chega num estágio de loucura, de desespero, de aflição, cometem muitas vezes esse suicídio. No desespero, não sabem como reagir, não desistem muitas vezes de lutar, e acabam perdendo essa fé, perdendo todo esse conhecimento que foi adquirido. E é por isso que nós precisamos, nesses momentos, quando a gente começa a ter conhecimento, é que nós somos testados o tempo todo. E a gente precisa ir buscar esses conhecimentos e começar a trazer para a prática. É a experimentação que nos desenvolve, que nos transforma. Não é o conhecimento pelo conhecimento. Não adianta a gente saber toda essa teoria e não conseguir praticar. Tentando dar-lhes remédio, ergue o mundo penitenciárias e hospitais, reformatórios e manicômios. No entanto, para ajudá-los, confere-te o Cristo a flama do amor no santuário do coração. Achei interessante que Emmanuel coloca assim, tentando dar-lhes o remédio. Ou seja, a gente está tentando dar o remédio para essas pessoas que muitas vezes sucumbem, entram na loucura, no estágio aqui, né, de muitas vezes de doente, tem os hospitais, ele fala aqui dos manicômios, dos reformatórios. A gente tenta, através das leis humanas, dar esse remédio, mas não é através das leis humanas. E aí ele traz aqui, mas confere-te o Cristo e a flama do amor no santuário do coração. Enquanto a gente não tiver esse amor ao próximo como a nós mesmos, amar ao próximo, ter esse olhar caridoso, entender, interpretar os ensinamentos de Jesus e começar de alguma forma a praticar esses ensinamentos, não adianta a gente ficar buscando remédio nas leis humanas. Antônio colocou aqui orar e vigiar, exatamente, Antônio. E Mítico colocou aqui, verdade, sucumbir à loucura é uma linha tênue. Quantos espíritas, Mítico, caem na loucura? Quantas outras pessoas de outras religiões que têm uma fé verdadeira, acreditam, né, ter uma fé verdadeira, muitas vezes no exercício de uma doença, no exercício de perder um familiar, quantos outros exercícios a gente acaba passando aí, né, nessa época que nós estamos adquirindo esse conhecimento, muitas vezes a gente acaba sucumbindo, a gente esquece de todo esse conhecimento e acaba entrando nessa loucura. Todos esses padecentes da estrada têm algo para nos ensinar. Os que tomam esmagados de aflição induzem-te ao serviço pelo mundo melhor. Os que arrojam os monstruosos delitos falam sem palavras em louvor do equilíbrio em que dispõem, auxiliando-te a preservá-lo. Olha só, Emmanuel trazendo aqui que todos eles têm um ensinamento. Bom dia, Adriana, seja muito bem-vinda. Então, olha que interessante, né? Quando a gente fala aqui a respeito dessa questão do exemplo, que muitas vezes a gente olha as determinadas pessoas e fala, nossa, olha quanta coisa essa pessoa está passando. Será que eu consigo tirar alguma coisa, algum ensinamento disso? E a gente ainda não consegue aprender pelo exemplo. A gente ainda precisa muitas vezes passar por aquilo
Porque tem pessoas que a gente percebe que conseguem enxergar o outro, conseguem ter empatia, conseguem aprender muitas vezes com algo que outra pessoa está passando, mas a gente, na maioria das vezes, ainda precisa passar por aquilo para ter essa empatia, para ter esse sentimento, para de alguma forma perceber e sentir e ter essa empatia verdadeira e de alguma forma se transformar através dessa experiência. Paty, ontem realmente a live com a Babi foi bem triste porque ficou caindo, né? Tava ruim mesmo. Mas nós falamos a respeito de mediunidades e ela deixou salvo, então pelo menos uma parte ali dá pra gente assistir da live, depois se quiser dar uma olhadinha. Acredito que vai sair bastante coisa boa dali, né? Olha só, Antônio colocando aqui, vamos conseguir com a troca do amor Stoger, o amor que Cristo viveu. E tão difícil, né, Antônio, a gente chegar nesse amor, porque ele realmente tinha esse conhecimento, essa vivência de amor verdadeiro. Nós ainda estamos caminhando, nós ainda estamos engatinhando em relação a esse amor verdadeiro, porque a gente ainda não ama nossos inimigos, a gente ainda não ama, não olha os nossos irmãos com esse amor que Cristo veio nos trazer, né? Então é isso. Patrícia dizendo que é de Araraquara, São Paulo. Temos bastante pessoas aqui, bastante lamparinas, viu, Patrícia, que são de Araraquara, que nos acompanham. Olá, Mitch falando que no estado de São Paulo está chovendo. Aqui na cidade de São Paulo não está chovendo não, viu, Mitch? Tá bem quente aqui, mas podia trazer essa chuva para cá, né? E é isso. Então, quando ele fala disso, ele coloca aqui também: não permitas que a justiça da tua alma caminhe sem amor, para que não converta em garra de violência. Olha só, então a justiça da sua alma é a justiça da sua própria mão, né? Quando ele fala aqui da justiça da alma, olá Lili, seja muito bem-vinda. Ele fala assim: não permitas que a justiça da tua alma caminhe sem amor, para que não converta em garra de violência. E aí ele quer nos alertar o seguinte: se nós formos fazer justiça sem ter esse olhar caridoso, esse amor, como o Antônio comentou aqui, que é esse amor de Cristo, esse amor que nós temos que ter para com o outro, olhando, né, o amar ao próximo como a ti mesmo, sempre lembrando dessa frase, lembrando que nós precisamos fazer com o outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem com a gente. Então se põe no lugar do outro. Se eu tivesse cometido algum crime, né, vamos pensar assim, vamos colocar aqui numa situação bem na nossa realidade, né? Porque vamos combinar que tem muito crime ainda no nosso mundo. Então vamos se colocar no lugar do criminoso. Se coloca no lugar dele, o que você esperaria que fosse feito? Né? E aí a gente, quando pensa aqui no não utilizar essa garra da violência, se a gente não tiver um amor, a gente vai usar a garra da violência. O que é a garra da violência? O olho por olho, dente por dente. Então, se essa pessoa matou, eu vou matar também. Se essa pessoa estuprou, eu vou também fazer isso. Que a gente ainda utiliza isso. E muitas vezes, a gente falou sobre estupro aqui com o Hilson, né? E é o que acontece quando a pessoa é presa, né? O estuprador, o que acontece com ele dentro da cadeia? Acontece a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Mas será que era isso que nós deveríamos fazer? A gente deveria se colocar também no lugar dessa pessoa. Muitas vezes uma pessoa doente, uma pessoa que não está enxergando o que ela está fazendo, ainda não conseguiu compreender o mal que ela está fazendo. E aí, ao pé dos maiores acelerados da terra, Deus colocou mães que amam, embora esses filhos desditosos de sua bênção lhe transformem a vida em fonte de lágrimas. Olha aí. Então aí a gente pensa aqui na bondade da nossa espiritualidade, quando colocam mães no nosso caminho. Bom dia, Rafa. Bom dia, Karen. Sejam muito bem-vindas. Gente, olha que maravilhoso isso, a gente ter mães. Eu gosto muito de falar dessa questão das mães, né? Porque no trabalho que nós fazemos aqui com a mediunidade, a gente percebe situações muito difíceis, experiências muito difíceis. E quando a gente recebe essa pessoa que é o criminoso, essa pessoa que fez algum determinado ato, e você muitas vezes, sem fazer esse exercício do trabalho mediúnico, a gente tem o olhar de crítica, o olhar de julgamento. Mas quando a gente começa a praticar, através da vivência, a gente se põe no lugar, a gente sente a dor, a gente percebe, porque nós recebemos esse tipo de espírito, né? A gente não recebe só o espírito feliz, o espírito que vem aqui dar uma boa mensagem, a gente recebe esses espíritos sofredores. Na maioria são esses espíritos que nós vamos de alguma forma auxiliar.
E quando a gente recebe esse espírito endurecido, em sofrimento, revoltado, com raiva, com ódio, com rancor, o que quebra esses espíritos são as mães. Porque a espiritualidade é tão maravilhosa que consegue de alguma forma trazer essas mães para amparar esses espíritos. Porque muitas vezes os orientadores, por mais amor que eles tenham ali nas palavras, por mais sentimento que a gente coloque, por mais que a gente abrace esses irmãos que vêm desencarnados e que estão sofrendo, é muito difícil, né? Quando esse espírito está muito relutante ali naquele ódio, naquele rancor, e as mães aparecem. E as mães, gente, quando elas aparecem, basta um olhar, basta uma frase, basta uma palavra, e elas conseguem de alguma forma quebrar todo esse ódio. E aí realmente essa pessoa consegue entender o que está acontecendo e consegue muitas vezes receber esse amparo, receber esse auxílio e demonstrar que realmente, perceber, né, que realmente errou e vamos fazer diferente. E aí muitas vezes ele consegue de alguma forma ser orientado, ser auxiliado ali. Muito bem colocado, Antônio. Muitas vezes esse espírito também está sendo influenciado por espíritos inferiores que interferem no nosso livre-arbítrio. Sim, mas eles interferem porque nós permitimos também, né? Então a gente precisa lembrar disso. E aí chega um momento, Antônio, que esses espíritos começando a influenciar essa pessoa para o mal e ela deixou que fosse influenciada, né? De alguma forma não tem esse conhecimento muitas vezes de eu posso mudar esse pensamento, eu posso, né, transformar essa intuição. Chega num momento, num estágio que chega ali a obsessão, a fascinação, e aí realmente ele é dirigido, né, por esses espíritos inferiores. Então, sim, precisamos ter esse olhar, né? Como diz Mítico aqui, mãe é mãe. É um ser de outro mundo. E Mítico, continuamos sintonizados o tempo todo com elas, né? São espíritos que vêm aí de alguma forma, que nos aceitam como filhos, e que vem de alguma forma já com essa missão de nos orientar, de nos auxiliar, não desmerecendo os pais também, que tem pais que são mães, são pães, maravilhosos, e cada um com o seu papel, lógico. Tem pais maravilhosos também, um beijo ao meu pai também. Cada um tem o seu papel, né, pais e mães. Mas as mães quebram esse gelo, viu? É muito amor, e eu acho que se a gente for parar para pensar num amor mais próximo desse amor aí de Cristo, é o amor de mãe com seus filhos. Aquele amor verdadeiro. Diante, pois, dos vencidos de todas as condições e de todas as procedências, não mostre desprezos, nem grite anátema. Ou seja, não grite condenação para essas pessoas. Se a gente for olhar aqui diante de todas essas condições, desses vencidos de todas as condições, quando ele fala que vencidos de todas as condições, é qualquer pessoa que tenha algum tipo de sofrimento ou que tenha cometido algum erro aqui, gente, tem alguma imperfeição ainda a ser trabalhada de todas as procedências. Então não façam desprezo, não desprezem essas pessoas, não gritem aí condenação. Quem somos nós para fazer essa condenação no outro? E aí ele preenche aqui, né, na sequência, não lhes conhece a história desde o princípio. E não percebes agora a causa invisível da dor que o degrada. Então, muitas vezes quando a gente vê essas pessoas que cometem, né, um assassinato, que cometem determinado delito, a gente não tem noção do que aconteceu com esse espírito. A gente pode ter noção dessa vivência atual dele, né? E muitas vezes a gente não tem nem o conhecimento dessa vivência atual, de tudo que ele passou. A gente está vendo por aquele cenário do que está acontecendo agora. Desse estado aqui congelado, daquela situação que foi nos trazida. A gente não tem esse histórico todo e nem o histórico do passado. E será que a vítima não foi o algoz do passado? Então quem somos nós para julgar? Ora e auxilie em silêncio. Ora e auxilie em silêncio. Porque não sabe se amanhã rairá teu instante de abatimento e de angústia. E manda a regra divina que façamos aos outros aquilo que desejamos que seja feito, que nos seja feito. Bom dia, Diogo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Augusto. Então, olha lá, gente, eu vou repetir essa frase e vamos pensar a respeito dela. Ora e auxilia em silêncio. Vocês já imaginaram toda vez que a gente vê esses crimes acontecendo, essas notícias que muitas vezes a gente vê tanto na internet, né, nas redes sociais, como também na televisão? Quando a gente percebe esse tipo de crime acontecendo, a gente precisa orar
e auxiliar em silêncio. O que é auxiliar em silêncio? É mandar vibração, é mandar esse sentimento de, meu Deus, vamos transformar essa pessoa, vamos de alguma forma mandar pensamentos positivos para que ela se modifique. Nós fazemos isso? Ou quando a gente sabe desses crimes, a gente acaba de alguma forma emanando pensamento negativo mesmo, a gente acaba de alguma forma se sintonizando com esses pensamentos negativos, como o Antônio falou aqui. A pessoa já está totalmente ali vulnerável com esses pensamentos negativos, acabou de cometer um crime, muitas vezes está aí com vários espíritos rondando essa pessoa, com outras influências negativas, e ao invés da gente mandar pensamentos positivos para que essa pessoa saia dessa condição, evolua como espírito, a gente manda mais pensamentos negativos. A gente deseja mais o mal dessa pessoa. E aí quando a gente começa a alimentar o mal, a gente piora essa situação da nossa humanidade. A gente não está melhorando a situação dessa humanidade. Olha aí, Augusto falando que está correndo e te ouvindo. Muito bem, Augusto. Maravilhoso. Gente, eu queria ter esse dom da corrida, viu? Não tenho, não consigo, Augusto, mas muito bom. E Flavinha colocou aqui, sim, é um amor muito especial, um amor de mãe. Dizem, Flavinha, que eu não sou mãe, né? Mas dizem que só sendo mãe para entender todo esse amor, né? Quem sabe um dia a gente sinta isso também. Temos que trabalhar muito essa questão da justiça hoje, mas devemos lembrar da misericórdia de Deus com a gente também, que fomos criminosos do passado. Exato, Flavinha, todos nós passamos por isso em algum momento. Mitico colocando aqui, é um amor que se aproxima do amor de Cristo por nós. Exatamente, Miti, é isso que eu comentei, né? O amor maternal é muito parecido, mas ainda está bem distante, hein? Nós ainda temos muita coisa para trabalhar aqui, porque a mãe, ela abraça ali os seus filhos. Muitas vezes abraça outros filhos também. Mas ainda não é o amor que é esse amor da humanidade, esse amor fraternal universal, que nós precisamos chegar. Então, Jesus tinha esse amor universal. A gente ainda está longe um pouco disso, né? Olha aí, Antônio falando que ele foi algoz, perseguidores de cristãos. Quem nunca, né, Antônio? Acredito que todos nós devemos ter passado por isso também. Isso em outra vida. Por favor, né, Antônio? Espero que não seja nessa mesmo. Vitico tá perguntando aqui como é que você sabe disso, Antônio. Depois você conta pra gente, relata aí pra gente. Então, olha só, gente, o quanto é importante a gente orar e auxiliar em pensamento esses nossos irmãos em silêncio. Ou seja, não é para ficar esbravejando, gritando aos quatro cantos de, esse assassino, vamos então fazer isso com ele, então ele pague com a mesma moeda. Gente, vamos lá. Precisamos evoluir, a gente não pode regredir. Justiça sem amor é como terra sem água. Quando ele fala aqui da justiça sem amor, é essa justiça que a gente faz com as próprias mãos, né? Justiça sem amor é como terra sem água. O que é uma terra sem água, gente? É uma terra que não frutifica, é uma terra que não se renova. Então a gente quer ficar numa terra que não se renova, a gente quer chegar na regeneração. Olha aí, vamos pegar essa analogia aqui da justiça sem amor como terra sem água. Então a gente quer realmente renovar, a gente quer chegar no mundo de regeneração, a gente quer chegar no mundo feliz. Vamos mais para frente, vamos pensar lá na frente. Como é que a gente chega no mundo feliz? É alimentando o ódio ou alimentando o amor? Recorda que o próprio Cristo, reconhecendo que os vencedores do mundo habitualmente se inclinam à vaidade, perigosa armadilha para quedas maiores, olha aí a vaidade, gente. Todos nós somos ainda muito vaidosos. Falamos disso ontem também com Babi, a respeito da vaidade de muitos médiums, da vaidade dessas pessoas que de alguma forma têm aí um potencial, uma oportunidade de fazer diferente e aí começa a se envaidecer. Preferiu nascer na palha dos que vagueiam sem rumo, viver na dificuldade dos menos felizes e morrer na cruz, reservada às vítimas do crime e aos filhos da escravidão. Então, olha o exemplo que Cristo nos deu a respeito dessa questão da vaidade. Então, ele veio ali na manjedoura, em meio aos animais, já para demonstrar que nós precisamos nos rebaixar para nos elevar. E muitas pessoas não conseguiram compreender, né, esse momento, quando ele chegou ali, como simples espírito na manjedoura.
E aí esperavam um espírito que, né, fosse o Filho de Deus, um ser maior, um ser supremo, um ser que de alguma forma eles imaginam, né, nós imaginamos pela nossa inferioridade, de que viria numa condição superior, que viria, né, num status superior. E aí que a gente se engana. Quando a gente começa a pensar aqui, buscar muitas vezes essa riqueza material, a posse de bens materiais, conquistar muito mais do que o outro. A gente sempre está querendo ter mais do que o outro, a gente quer ter a melhor roupa, a gente quer ser sempre mais bonito do que o outro, mais inteligente do que o outro, a gente sempre quer demonstrar que nós somos mais do que o outro. E olha aí Jesus nos demonstrando que não é isso, não é esse o espírito da coisa, né? Não é isso que nós devemos buscar. O que adianta eu querer demonstrar que eu tenho um trabalho melhor do que o outro, ou que eu tenho, muitas vezes, o time. Aí, meninos, essa é para vocês. O meu time é melhor do que o outro. Meu time de futebol aqui, para quem gosta de futebol, ele é melhor do que o outro? Será que eu tenho a necessidade, realmente, de entrar nesse espírito de competição? Ou será que nós devemos nos abraçar e aproveitar o momento da comemoração, da brincadeira, né, levar na esportiva? Quantas pessoas ainda vão para a violência no esporte? Então é um pouco disso, a gente precisa realmente alimentar esse amor, como o Antônio nos disse aqui. A Flavinha lembrou muito bem, comentários nas redes sociais também valem, como esbravejamos por meio da internet também, com certeza. E aí, Flavinha, tem um agravante aqui nesse esbravejar nas redes sociais, porque nós estamos ocultos ali, né? Nós não estamos de frente com a pessoa para ter a retaliação, ou para de alguma forma olhar nos olhos, né? Muitas vezes olhar no olho é diferente de quando a gente põe um comentário, quando a gente coloca um comentário nas redes sociais, porque é muito fácil a gente estar ali por trás de uma tecnologia, por trás dos bastidores, né? A gente se esconde muitas vezes atrás da internet. Anderson colocou aqui, são espíritos de ordem inferior, praticamente animalescos e muito atrasados, que podem encarnar em meio a homens avançados na esperança de se tornarem pessoas melhores. Anderson, é isso mesmo. E muitas vezes nós fomos esses espíritos animalescos. Muitas vezes a gente é colocado em uma condição, em uma programação reencarnatória para testar aquelas nossas dificuldades. E quando a gente é testado, nós nos transformamos nesses espíritos animalescos. Então nós não estamos muito longe disso. Né? Se a gente for pensar, se colocasse alguém da nossa família numa situação triste como essa, né? De a gente ver alguém agredindo o nosso familiar, a gente se revolta, a gente vira esse animal que parte para cima. É a nossa reação natural. Então nós podemos sim ser esses espíritos também animalescos, não estamos muito longe disso, né? Então a gente muitas vezes ainda não teve a oportunidade de passar por essa vivência, por essa experiência, mas quando a gente for testado é que a gente vai ver se realmente a gente consegue segurar esse ímpeto, desse instinto animal, que nós ainda estamos muito próximos desse instinto animal, né? Nós não chegamos próximos ali daqueles seres puros, daqueles seres, né, angélicos, desses espíritos crísticos como Jesus. Imagino que tenham vários, né? Dado o quanto o nosso universo é gigantesco, o quanto a gente sabe que existem várias galáxias, várias constelações. E aí quando a gente começa a pensar nessa grandiosidade que é a criação divina, a gente vê o quanto a gente ainda está muito próximo do animal e muito distante ainda desse ser angélico. Então muitas vezes a gente ainda cai nessas falhas, né? Como disse Antônio aqui, principalmente buscando a humildade e o reconhecimento do nosso erro. Exatamente, Antônio, é isso. Bom, seja muito bem-vindo, Ricardo. O Status Box também entrou aqui. Paulinha colocou aqui, fico pensando na fé dos cristãos há 2000 anos e fico pensando que na menor das provas ainda colocamos nossa fé em dúvida. É verdade, Flavinha, a gente ainda está muito distante. São 2000 anos que a gente ainda não conseguiu compreender todos os ensinamentos do Mestre Jesus. Mas se a gente começar a praticar isso, né, que Emmanuel sempre traz aqui no finalzinho das reflexões dele, de como Jesus faria, quando a gente começar a exercitar isso em cada ação do nosso dia a dia, a gente vai percebendo
que nós conseguimos ir segurando esse ímpeto, né? De alguma forma, muitas vezes a gente vai pensar o mal, mas a gente consegue segurar a ação. E quem sabe no futuro a gente não pense o mal. Acho que essa é aos pouquinhos, né? Legal, de algo que a gente vai chegando nessa evolução. Estamos finalizando então a nossa reflexão aqui de justiça e amor. E eu tenho uma surpresa para vocês amanhã. Teremos aí o item 72. Vou dizer qual é o texto que nós vamos ler, que são essas outras crianças. E nós teremos uma querida que estará aqui com a gente fazendo essa reflexão junto conosco, que estava já programada para fazer uma reflexão, mas ela teve aí, não vou contar quem é para ficar no suspense. Ela teve um imprevisto, mas eu vou dizer para ela que é uma pessoa muito próxima aqui da gente, que está sempre aqui nos acompanhando, que a gente sempre está curtindo também o trabalho. E que ficou sem energia uns tempos atrás a cidade dela, né? Todo mundo sabendo aí do apagão que rolou. E aí ela não pôde participar com a gente, mas amanhã estará conosco essa querida, e eu espero que todos estejam aqui acompanhando a gente nessa reflexão, falando sobre essas outras crianças. Para quem quiser estudar, vai ser o item da questão 383 do Livro dos Espíritos. Já leiam aí a questão 383 para que a gente esteja aqui super antenado com essa nossa convidada maravilhosa que estará aqui com a gente amanhã, tá bom? Gente, beijo grande para vocês. Ótimo dia, espero que tenham gostado aí da reflexão. Quem curtiu essa reflexão, pega o aviãozinho aí, compartilhem, né? Distribuam essa mensagem que Emmanuel vem nos trazer a respeito dessa luz da doutrina espírita, que é maravilhosa, que vem de alguma forma auxiliar e amparar esses nossos irmãos aí, não só a gente, né, que nós precisamos muito disso, mas todos esses irmãos que muitas vezes estão à nossa volta precisando de uma mensagem positiva, e também precisamos auxiliar a divulgação aí da doutrina espírita. Então, para quem está nos assistindo, beijo grande, ótimo dia, e não esqueçam aí de divulgar. Tchau, tchau.